milionário para de respirar ao sentir o cheiro da sopa com veneno que mendiga negra fez. A rua fervia de pessoas naquela tarde cinzenta. O ar carregava uma mistura estranha. Fumaça, suor e um cheiro doce, quase hipnótico, de uma sopa fumegante sendo servida na beira da calçada. No meio da multidão, Arthur, o milionário mais frio e egoísta da cidade, parou num instante estranho, como se o tempo tivesse enrijecido ao seu redor. Ele era conhecido por sua frieza glacial, um homem que nunca olhava para trás, nem para ninguém que não fosse um bilionário como ele. Mas naquele momento, o rosto dele perdeu a cor. O nariz franziu. O coração acelerou de um jeito que doía. O aroma daquela sopa não era comum. Era diferente. Um perfume intenso, carregado, que se infiltrava na alma da gente. De uma barraquinha improvisada, onde uma mulher negra, magra e desgastada pelo sol, parecia preparar o que muitos chamariam de mágica. Nala, uma mendiga daquelas que passam invisíveis no dia a dia brutal da cidade, mexia a sopa com um sorriso triste, porém firme. Arthur sentiu um nó na garganta. As mãos tremiam. Foi aí que tudo mudou. De repente, o milionário estendeu o braço, cambaleou e desabou no chão sujo da rua. Um silêncio cortante quebrou a algazarra da multidão. Gritos surgiram. Vocês viram? O Arthur está caindo. O milionário caiu perto da mendiga. Murmúrios espalharam-se rápido. Uns diziam que era veneno, outros um ataque cardíaco. Teorias disparavam, algumas tão absurdas quanto sensacionais. Nala correu até ele, o olhar cheio de uma mistura de pânico e algo mais profundo. As mãos dela quase tremiam, mas ela fez algo que ninguém entendeu direito. Cobriu o rosto dele com um pano limpo e molhado, murmurando frases que pareciam velhas rezas. Arthur foi levado às pressas para o hospital. Lá, sozinho naquela cama branca e fria, ele sentiu o mundo se partir. Sua mente começou a virar um filme antigo, com imagem tremida, cheio de pedaços que ele tentou esquecer. Imagens cruas da infância pobre que ele sempre enfiou para baixo do tapete. O cheiro daquela sopa, o toque daquela mendiga negra, puxavam memórias cruzadas. Ele reconhecia, mesmo que inconscientemente, rostos e vozes daquele passado. Mas quem seria Nala realmente? Por que aquele aroma vinha direto do passado dele, como se a mendiga guardasse um segredo que ele não poderia ignorar? Enquanto Arthur tentava juntar aquele quebra-cabeça, uma sombra apareceu no cenário. Marcos, o rival cruel, sorriu ao saber da queda do milionário. Ele enxergou uma chance de ouro. Se eu mandar para a mídia aquele segre, Arthur, entre o medo e a dor, começava a questionar tudo. Quem era ele, afinal? E que verdade sobre si mesmo morava ali, dentro daquele labirinto de lembranças e desejos? E quanto a Nala? O futuro dela nas ruas, tão frágil e cheio de desafios, dependia agora da coragem dele, de enfrentar não só quem quer destruir o império, mas também os demônios que ele nunca quis encarar antes. E na penumbra do quarto de hospital, com a respiração ainda trêmula, Arthur sabia que a vida dele nunca mais seria a mesma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade? Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Arthur se debatia entre memórias esquecidas e realidades cruéis, uma presença familiar invadiu seu pensamento como um raio. Nala. O rosto dela, mesmo sendo uma mera sombra em seu subconsciente, pulsava com uma intensidade que ele não conseguia entender. E então, ao mesmo tempo em que a dor na cabeça pulsava, uma Usme tinha se incendiado em sua mente, um eco de algo esquecido. A porta do quarto se abriu bruscamente e uma enfermeira entrou, sua expressão séria contrastando com o tom frio do ambiente hospitalar.
Ela se apressou até ele e, com um olhar que parecia carregado de segredos, disse: Arthur, você precisa saber. O coração dele disparou. O som de monitores eletrônicos ficou distante, quase como se o tempo tivesse parado. O que foi? O que está acontecendo? Mas antes que ela pudesse responder, um grito cortou o ar. Nela, uma voz conhecida. Era Marcos, que havia invadido o quarto sem cerimônias, a fúria transbordando. Você não pode morrer agora, Arthur. Eu ainda não terminei com você. A tensão na sala era palpável, como um fio prestes a se romper. Arthur não conseguiu formular uma resposta. Sua respiração falhou enquanto Marcos se aproximava. Mas havia algo mais ali, em seu olhar. Não apenas raiva, mas uma determinação desenfreada. Como se ele tivesse um plano aterrador. Você acha que eu não sei sobre a sopa? Sobre a Nala? O que ela de fato representa para você? As palavras de Marcos penetraram as paredes da sua mente. O que Nala tinha a ver com tudo isso? Em meio ao pânico, uma memória despontou. Um momento fugaz de infância, onde uma mulher negra, a mesma de seu estado de consciência agora, o abraçava com força. Ele se lembrava do cheiro de sopa no ar, mas não conseguia conectar as peças. O nó na garganta o sufocava. Ela é sua mãe, Arthur, e você não fazia ideia. A revelação de Marcos soou como um soco no estômago. Arthur ficou paralisado. Uma onda de choque e confusão o atingiu. Como assim? Nala, uma mendiga, sua mãe? Mas as contradições batucavam sobre ele, as dores do passado agora vandalizando sua sanidade. O murmúrio no corredor aumentou. Vozes misturadas de preocupação da multidão que ainda aguardava por notícias. Não pode ser verdade, ele sussurrou, mais para si mesmo. Mas a desesperança se intensificava em seus pensamentos. E se fosse? Marcos então se aproximou, seu tom mais calmo, mas com um ar de triunfo. Eu posso explodir sua vida, destruir tudo o que você construiu. E você sabe que as verdades vêm à tona. A mídia com certeza adoraria saber sobre a sua mãe. Arthur estava paralisado, perdido em uma espiral de desespero e revelações. Se Nala era sua mãe, por que ela estava vivendo nas ruas? E o que isso dizia sobre ele? Sobre suas escolhas? Sua vida? Ele sentiu o mundo desmoronar sob seus pés. O fio das suas memórias dançava, ameaçando cortar qualquer raiz de segurança. Portanto, o choque não seguia apenas nas relações pessoais. Toda a sua existência estava em jogo. Ele se via agora não apenas como um milionário, mas como um filho perdido, e essa reviravolta o deixava em um estado de vulnerabilidade insuportável. E como se o destino quisesse brincar com ele, a enfermeira voltou a interromper esse conflito tumultuado. Arthur, suas condições pioraram. Você precisa... Mas a frase foi interrompida quando as luzes do quarto apagaram subitamente, mergulhando tudo na escuridão. Um grito ecoou, e tudo aquilo que Arthur conhecia se esfarelou ao seu redor. O que aconteceria agora? Ele estava à beira de um colapso completo, o passado e o presente se chocando como um furacão. A única coisa que restava era a esperança de se encontrar, ou de se perder completamente. As luzes se apagaram abruptamente, deixando Arthur envolto em uma escuridão espessa. Uma onda de pânico tomou conta dele. Ele podia ouvir o coração batendo descontroladamente no peito, o eco de gritos e movimentação no corredor se misturando ao próprio desespero. O ar parecia mais pesado, quase sufocante. A imagem de Nala, aquela mulher frágil que poderia ser sua mãe, espremia seu peito. Ele queria entender. Precisava. Então, uma luz de emergência piscou e um barulho ensurdecedor de sirenes rompeu o silêncio. O médico entrou correndo, com enfermeiros atrás dele, criando uma pequena confusão. Arthur ouviu uma voz familiar, mas não conseguia decidir se era real ou um eco de sua mente confusa. Deixe ele, trouxe algo importante, a enfermeira dizia, em meio ao caos. E quando a luz finalmente iluminou o quarto de forma intermitente, eles estavam ali. Marcos, ao lado de uma figura encapuzada, cuja presença provocava uma sensação de iminente calamidade. Amy, a enfermeira que parecia conhecer mais do que deveria,
ficou parada atrás do grupo, com um olhar de quem tinha segredos a compartilhar. Arthur, escute. A voz de Marcos carregava um misto de raiva e urgência. Você precisa saber a verdade. Nala, ela... A frase foi interrompida pela figura encapuzada que se moveu, revelando um rosto que congelou o sangue de Arthur. Era sua mãe, a mesma mulher que ele sempre achou ter perdido, mas agora ali estava, no lugar de uma mendiga. Nala. O choque paralisou seu corpo. A mulher que se tornou um símbolo de sua dor e o perdão que ele nunca teve, pulsava com vida bem diante dele. Eu não estou aqui para te machucar, meu filho, ela murmurou, e a dor em sua voz trouxe lágrimas aos olhos de Arthur. Eu fui forçada a me esconder, a viver entre eles. E o mundo de Arthur, que já parecia em colapso, ruiu completamente diante daquela revelação. Por quê? Como você pôde? Ele se forçou a perguntar, um nó na garganta o sufocando. A lembrança da infância, os abraços, o cheiro da sopa. Tudo começava a fazer sentido. Marcos, aproveitando a fraqueza de Arthur, continuou. A verdade é que a sua fortuna é baseada em mentiras. Sua mãe, essa mendiga, é um segredo que você sempre ignorou. Você não sabia que ela era a única a conseguir ver além do seu egoísmo. Entretanto, antes que a revelação completasse seu impacto, um grito estrondoso ecoou pelo quarto. Uma explosão de luz em meio ao caos, e o chão tremeu. A tela do monitor de Arthur começou a apitar, um alerta indicando que sua condição piorava drasticamente. Não, não, não. Aim berrou, enquanto corria para ajustar os equipamentos. Nala se agachou perto dele, olhando como se o mundo tivesse parado. Arthur, você precisa lutar. Não deixe a vida escapar por entre seus dedos. Mas era tarde demais. Uma dor aguda atravessou o peito de Arthur, como se sua própria vida estivesse sendo arrancada. Ele olhou para sua mãe e para Marcos, cujos sorrisos se tornaram uma visão grotesca. A luz piscante do monitor se tornava um eco distante em sua mente, enquanto tudo ao seu redor seguia desmoronando. E o último pensamento que passou pela mente de Arthur, enquanto tudo mergulhava em escuridão novamente, foi se a verdade que ele tinha lutado para ignorar o levaria a um destino ainda mais trágico. A única certeza: ele precisava descobrir o que realmente estava por trás daquela sopa, e que segredos seriam revelados ali, nas profundezas de uma vida marcada pela desilusão. A última consciência de Arthur foi o olhar de sua mãe. A confusão financeira, a traição de Marcos, tudo parecia insignificante diante daquela revelação. Mas antes que pudesse processar a profundidade do momento, o alarme estrondoso do monitor rompeu aquele breve suspiro de humanidade com um ruído infernal. Quase imediatamente, tudo se transformou novamente em caos. Arthur, respira! Respira fundo! Aime gritava, correndo entre regulagens da máquina. O rosto dela, uma mistura de foco e pavor, parecia diluir-se nas imagens turvas que dançavam na mente dele. O nó na garganta apertava ainda mais. Tudo girava ao seu redor. E Nala, onde ela estaria agora? Você precisa voltá-lo, gritou um dos enfermeiros, arrastando uma maca pela sala. Ele não pode se perder agora. E então, numa explosão de luz, o quarto foi tomado por um oficialmente vestido médico, um homem cujo olhar revelava o peso de um segredo carregado, mais pesado que a vida de Arthur. Ele se aproximou, seus olhos fixos no rosto pálido do milionário. Nala, você precisa sair agora! O médico exclamou, e a palavra Nala reverberou no ar como um eco grotesco. O pânico tomou conta de Arthur. Por que a chamava assim? O que estava acontecendo? Por quê? O que você sabe sobre ela? Arthur conseguiu murmurar, suas palavras se contorcendo sob o peso do medo acumulado. O médico hesitou, e esse instante parecia se arrastar. A tensão era como um fio prestes a estourar. Ela não é quem você imagina, Arthur, e você deve saber a verdade. Para Arthur, as visões estavam se tornando obscuras,
inserindo formas e vozes que não era capaz de processar. O médico passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto nervoso. Algo em seu comportamento fez Arthur se sentir mais tenso. Nala, aparentemente em choque, observava. O que você quer dizer com isso? A voz dela estava firme, mas cheia de uma dúvida mal disfarçada. A situação de vocês sempre foi mais complexa do que parece, e você, Arthur, tem que enfrentar isso. A serpente que se esconde sob a pele, sua fortuna e quem você é agora conflitam. O médico estava anunciando alguma verdade terrível, mas ninguém sabia a que se referia. O burburinho no corredor se intensificou. Vozes ansiosas completamente desapegadas da situação alarmante da sala. Eu já te disse, Marcos ecoou, sorrindo triunfante. Essa mendiga não é a sua mãe, Arthur. Ela é uma usurpadora. A palavra usurpadora cortou o ar como um punhal. Arthur sentiu seu coração parar. Como assim? O que isso significava? O médico não se intimidou. Ela é sua mãe, mas não a da maneira que você acredita. Há mais na história. Uma verdade que vem de muito antes do que você pode lembrar. O passado não se apaga. Fulgor de emoções passou por Arthur, enquanto as confissões se desenrolavam em sua frente. Ameacei sua vida, sua herança de uma forma que ele nunca achou possível. A única certeza era que havia camadas na realidade em que viviam, cheias de sombras e mentiras. E ao fundo, enquanto o caos ressoava na sala, um som agudo e intenso cortou o ar novamente. Um quadro de hospital explodiu em luz, e um quadro luminoso piscou. Ele olhou para Nala novamente, a mulher que sempre representou a dor, e então para Marcos, que observava com olhos em brasa, um desejo ardente por destruição. Vamos, gritou o médico. Se você não se mover, não temos como ajudar. Ao invés de lutar contra essas sombras, enfrente a verdade ou perderá tudo. Arthur estava à beira de um abismo. Sua realidade estava se fragmentando em 1000 pedaços, cada revelação aumentando o seu desespero. No fundo, ele sabia que não era apenas uma questão de vida ou morte. Era uma questão de identidade. O que estava em jogo era mais profundo do que qualquer riqueza acumulara. O que seriam eles, afinal? E enquanto a tensão palpável preenchia o ambiente, uma sirene estrondosa ecoou lá fora, cortando os fios do que ainda restava. Se você não me ouvir agora, Arthur, as consequências vão ser devastadoras. O médico estava quase gritando, enquanto todos na sala se moviam rapidamente. Mas a realidade do que estava em jogo sussurrava apenas uma coisa a Arthur. As sombras do passado nunca se dissipam facilmente. Mal teve tempo de processar tudo o que estava acontecendo. O médico, a enfermeira, Nala e Marcos, todos ao mesmo tempo. Suas vozes se misturavam em um ruído quase insuportável. A tensão era palpável, e todo o ambiente parecia girar ao redor dele. Arthur, ouça! Insistiu o médico, os olhos fixos nele. Se você não se mover, não teremos como... Num instante de confusão, o coração dele deu um tranco. Algo pesou no ar, como se uma cortina de fumaça tivesse caído sobre a sala. Espere, Nala interrompeu. O olhar dela agora estava fixo na porta do quarto. Havia algo ali, um movimento, uma sombra. Então a porta se abriu de repente, e um grupo de homens de terno e gravata entrou, como um furacão de autoridade. Saia, todos vocês! Um deles, bem alto e com uma expressão ameaçadora, brandiu uma plaqueta, como se fossem agentes do governo. O ar ficou pesado de tensão, e as luzes começaram a piscar de novo. Quem são vocês? Arthur gritou, a voz tremendo na tentativa de ser ouvido acima da confusão. O homem à frente não desviou o olhar. Representamos a segurança nacional. Arthur, você precisa vir conosco. Há algo que precisa ser esclarecido sobre a sua fortuna e suas origens. O tom dele era autoritário, implacável. Arthur sentiu um frio na espinha. Financiamento da segurança nacional? O que estava acontecendo? Tudo parecia girar e perder a lógica. O que sua riqueza tinha a ver com segurança nacional? Não podemos deixar você ir, Marcos gritou, um misto de medo e desespero em sua voz. Arthur virou a cabeça, tentando enxergar Nala,
mas foi interrompido por outro grito estrondoso. A enfermeira caiu ao chão, com um olhar de terror. Não! Eles estão aqui por causa de... Uma explosão. Um estrondo ensurdecedor ressoou no corredor. E tudo mudou. As paredes tremeram, e uma fumaça densa começou a invadir o quarto. O grupo de homens se dispersou em um instante, e o caos se instaurou. Arthur não conseguia distinguir os sons. Gritos, sirenes, uma sensação esmagadora de pânico. Arthur, vai! Nala gritou, já em pé, puxando-o pelas roupas. Ele hesitou, ainda paralisado. Tudo o que ele pensava era na revelação de sua mãe, na confusão entre o que ele acreditava saber e o que estava prestes a desmoronar. Você não tem tempo, filho. Ela o empurrou em direção à porta, enquanto o calor da explosão começava a queimar suas costas. Eles podem descobrir a verdade, mas não agora. Você precisa escapar. O corpo de Arthur reagiu instintivamente. Agarrando a mão de Nala, ele correu. O que era a verdade, afinal? O que estava se escondendo nas sombras da sua história? Os dois saíram do quarto, se infiltrando pelo corredor em desespero, enquanto o caos parecia dominar o ambiente. Mas quando chegaram ao fim do corredor, um novo par de olhos se encontrou com o deles. Uma mulher, com uma expressão tão perturbadora que congelou o sangue de Arthur. Não pode ser, a mulher exclamou, enquanto a fumaça envolvia seu corpo. Arthur a reconheceu imediatamente. Isabela, a irmã dele, a pessoa que ele pensava ter perdido para sempre. Mas por que ela estava ali? Você não está segura aqui, Isabela gritou, enquanto tentava puxar Arthur e Nala para dentro de uma área protegida. A revelação bateu com a força de um soco no estômago. O que significava isso? O que todo esse tempo Isabela e Nala tinham em comum? As explosões ecoaram em sua mente, misturando-se com lembranças distorcidas de um passado que ele achava ter esquecido. Você precisa saber a verdade sobre a nossa família e o que aconteceu com a nossa fortuna. As palavras de Isabela cortaram o ar como uma lâmina. E enquanto Arthur tentava juntar as peças da história emaranhada, tudo ao redor começou a desmoronar. O que ele realmente sabia sobre sua vida? E mais importante, quem ele realmente era? Diante da fumaça e do ruído, Arthur olhou para Nala e Isabela, sabendo que independentemente do que descobriria, nada seria como antes. E a única certeza que tinha era que a busca pela verdade agora não apenas ameaçava sua fortuna, mas todo o seu ser. Arthur estava paralisado. O olhar de Isabela, sua irmã, tinha o peso do mundo. As lembranças se misturavam com um pano de fundo caótico do hospital. Nala estava ao seu lado, e ele queria entender tudo. Isabela, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz dele estava carregada de confusão e desespero. Não temos tempo. Isabela respondeu, puxando-o para um canto da sala que parecia mais seguro. Precisamos sair daqui, todos nós. Eles estão atrás de você, Arthur. Sua voz tremia de agonia. E você ainda não sabe o que realmente está em jogo. Quem está atrás de mim? O que você quer dizer? A irritação e a ansiedade pulavam nas palavras dele. A fumaça ainda se espalhava, e os ruídos de gritos e sirenes ecoavam. Arthur sentiu seu coração acelerar. Mas antes que Isabela pudesse responder, um novo estrondo percorreu o ambiente, e a luz do corredor começou a falhar. Como um filme em câmera lenta, a porta se abriu mais uma vez. Um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. Eles pareciam agentes, mas havia algo sinistro em sua presença. A gente precisa dele agora, gritou um dos homens com uma voz grossa e severa. Arthur virou-se para Isabela e Nala, completamente perdido. E em um momento de choque, a verdade deslizou por ele como um relâmpago. Essa não era a primeira vez que via aqueles homens. Lembrou-se de olhares furtivos e encontros clandestinos da infância. Estava prestes a questionar tudo, quando um dos homens o agarrou pelo braço, puxando-o. Vamos! Não, não leve ele!
Nala gritou, como uma leoa defendendo seu filhote. Mas um dos homens a empurrou, e ela caiu para o chão, derrotada. Arthur olhou para Nala horrorizado. O que estava acontecendo? Espera, o que você quer comigo? Arthur gritou, lutando contra a mão que o prendia. Por que vocês estão fazendo isso? Mas antes que alguém pudesse responder, a explosão do corredor aconteceu novamente, mais forte que a anterior. A porta, em um ímpeto de fúria, foi arremessada contra a parede. Uma sombra se projetou na entrada, e um homem impecavelmente vestido apareceu. Seu olhar era penetrante. Arthur, você não pode sair sem saber. O mundo parecia parar. O homem olhou para Nala, depois para Isabela. A verdade é muito mais do que você imagina. Ele pegou uma pasta do bolso interno do paletó e a abriu. Você precisa saber sobre seus pais. Meus pais? Arthur sussurrou, o eco das palavras reverberando em seu coração. O que você quer dizer? O homem respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Nala é sua mãe de sangue, mas não a mulher que você sempre pensou que era. Você foi adotado, Arthur. Sua verdadeira mãe, a mulher que te deu a vida, ainda está viva. E a sua fortuna, ela é baseada em mentiras e enganos que vêm de gerações. O chão sob seus pés desmoronou. As palavras daquele homem voaram como flechas, cravando-se em sua alma. Não, isso não pode ser verdade. Arthur se virou para Nala, buscando uma confirmação, mas o olhar dela estava fixo no estranho, cheia de desespero. Você não sabe o que está dizendo. Isabela interveio, mas o homem não parecia ligar. A verdade precisa vir à tona, Arthur. Você precisa saber quem você realmente é antes que seja tarde demais. O mundo lá fora não é o que você imagina. Ele é mais escuro, mais profundo. E aqueles que se escondem vão fazer de tudo para silenciar essa verdade. E quando tudo parecia que ia explodir em um caos absoluto, uma das explosões mais profundas ecoou pelo prédio. E o homem magrelo sorriu de uma maneira estranha, como se tudo estivesse perfeitamente orquestrado. É hora de você escolher. Aceitar o que você realmente é ou viver uma vida de mentiras. Mas lembre-se, alguns segredos nunca permanecem enterrados. Arthur sentiu-se perdido em um mar de emoções, o nó na garganta apertando mais a cada palavra. O que ele realmente era, e o que mais estava por vir. E no meio da fumaça e do pânico, ele percebeu que estava no limiar de uma revelação muito mais profunda do que jamais imaginou. A única coisa que restava era a escolha entre encarar a verdade ou se deixar levar pela escuridão. Porque naquele momento, a vida dele nunca pareceria a mesma. Arthur estava paralisado. O olhar de Isabela, sua irmã, tinha o peso do mundo. As lembranças se misturavam com o pano de fundo caótico do hospital. Nala estava ao seu lado, e ele queria entender tudo. Isabela, o que você está fazendo aqui? O que está acontecendo? A voz dele estava carregada de confusão e desespero. Não temos tempo, Isabela respondeu, puxando-o para um canto da sala que parecia mais seguro. Precisamos sair daqui, todos nós. Eles estão atrás de você, Arthur. Sua voz tremia de agonia. E você ainda não sabe o que realmente está em jogo. Quem está atrás de mim? O que você quer dizer? A irritação e a ansiedade pulavam nas palavras dele. A fumaça ainda se espalhava, e os ruídos de gritos e sirenes ecoavam. Arthur sentiu seu coração acelerar. Mas antes que Isabela pudesse responder, um novo estrondo percorreu o ambiente. E a luz do corredor começou a falhar. Como um filme em câmera lenta. A porta se abriu mais uma vez. Um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. Eles pareciam agentes, mas havia algo sinistro em sua presença. A gente precisa dele agora! Gritou um dos homens com uma voz grossa e severa. Arthur virou-se para Isabela e Nala completamente perdido. E em um momento de choque, a verdade deslizou por ele como um relâmpago. Essa não era a primeira vez que via aqueles homens. Lembrou-se de olhares furtivos e encontros clandestinos da infância.
estava prestes a questionar tudo quando um dos homens o agarrou pelo braço, puxando-o. Vamos! Não, não leve ele! Nala gritou, como uma leoa defendendo seu filhote. Mas um dos homens a empurrou, e ela caiu para o chão, derrotada. Arthur olhou para Nala, horrorizado. O que estava acontecendo? Espera! O que você quer comigo? Arthur gritou, lutando contra a mão que o prendia. Por que vocês estão fazendo isso? Mas antes que alguém pudesse responder, a explosão do corredor aconteceu novamente, mais forte que a anterior. A porta, em um ímpeto de fúria, foi arremessada contra a parede. Uma sombra se projetou na entrada, e um homem impecavelmente vestido apareceu. Seu olhar era penetrante. Arthur, você não pode sair sem saber. O mundo parecia parar. O homem olhou para Nala, depois para Isabela. A verdade é muito mais do que você imagina. Ele pegou uma pasta do bolso interno do paletó e a abriu. Você precisa saber sobre seus pais. Meus pais? Arthur sussurrou, o eco das palavras reverberando em seu coração. O que você quer dizer? O homem respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Nala é sua mãe de sangue, mas não a mulher que você sempre pensou que era. Você foi adotado. Arthur, sua verdadeira mãe, a mulher que te deu a vida, ainda está viva. Opa, e a sua fortuna? Ela é baseada em mentiras e enganos que vêm de gerações. O chão sob seus pés desmoronou. As palavras daquele homem voaram como flechas, cravando-se em sua alma. Não, isso não pode ser verdade. Arthur se virou para Nala, buscando uma confirmação. Mas o olhar dela estava fixo no estranho, cheia de desespero. Você não sabe o que está dizendo. Isabela interveio, mas o homem não parecia ligar. A verdade precisa vir à tona, Arthur. Você precisa saber quem você realmente é antes que seja tarde demais. O mundo lá fora não é o que você imagina. Ele é mais escuro, mais profundo. E aqueles que se escondem vão fazer de tudo para silenciar essa verdade. E quando tudo parecia que ia explodir em um caos absoluto, uma nova explosão ecoou pelo prédio. O homem que trouxe as verdades ocultas se virou para a porta. Algo havia mudado. Uma nova presença se aproximava, e a tensão explodiu em uma onda de pânico. A porta foi arrombada novamente, e um grupo de pessoas, uniformizadas como em um filme de ação, invadiu a sala. Havia algo no ar, uma eletricidade adrenalina que fazia os corações palpitarem. Agentes, todo mundo no chão, gritou um deles, e a confusão reinou. As sirenes externas se juntaram ao caos, e Arthur sentiu o mundo rodar ao seu redor. Em meio à confusão, Isabela olhou para a mãe e disse com os olhos arregalados: Nós não podemos deixar ele aqui. Eles não estão aqui para proteger. Nala, eles estão aqui para acabar com você. As palavras atingiram Arthur como um golpe. O que você quer dizer com isso? Ele virou-se para Isabela com lágrimas nos olhos. Eu não sou sua irmã, Arthur. Sou apenas uma atriz. Estava infiltrada para descobrir a verdade sobre a fortuna, a maldição que persegue nossa família. A revelação estava cravada em sua voz e ele sentiu o coração parar. Estava tudo desmoronando como um castelo de cartas. Você mentiu para mim a vida inteira? Arthur gritou, o desespero transbordando. Era como se uma conexão rompesse em 1000 pedaços, deixando apenas um vazio ensurdecedor. Mas foi nesse instante que Nala se levantou e, em uma ação surpreendente, se virou para os agentes. Se eles vierem atrás de mim, vocês terão um problema a mais. Eu não vou cair sozinha. E com essa frase, todo o ambiente ficou ligado a uma tensão elétrica. A batalha pela verdade estava apenas começando, mas Arthur já sentia o gosto da traição no ar. A única certeza que tinha era que nada seria igual novamente. A linha entre quem eram e quem achavam que eram começava a se dissolver, e o que estava por vir era muito mais sombrio do que imaginara. Arthur estava paralisado. O olhar de Isabela, sua irmã, tinha o peso do mundo. As lembranças se misturavam com o pano de fundo caótico do hospital. Nala estava ao seu lado, e ele queria entender tudo. Isabela, o que você está fazendo aqui?
O que está acontecendo? A voz dele estava carregada de confusão e desespero. Não temos tempo. Isabela respondeu, puxando para um canto da sala que parecia mais seguro. Precisamos sair daqui, todos nós. Eles estão atrás de você, Arthur. Sua voz tremia de agonia. E você ainda não sabe o que realmente está em jogo. Quem está atrás de mim? O que você quer dizer? A irritação e a ansiedade pulavam nas palavras dele. A fumaça ainda se espalhava e os ruídos de gritos e sirenes ecoavam. Arthur sentiu seu coração acelerar. Mas antes que Isabela pudesse responder, um novo estrondo percorreu o ambiente, e a luz do corredor começou a falhar. Como um filme em câmera lenta, a porta se abriu mais uma vez. Um grupo de homens encapuzados invadiu a sala. Eles pareciam agentes, mas havia algo sinistro em sua presença. A gente precisa dele agora, gritou um dos homens, com uma voz grossa e severa. Arthur virou-se para Isabela e Nala, completamente perdido. E em um momento de choque, a verdade deslizou por ele como um relâmpago. Essa não era a primeira vez que via aqueles homens. Lembrou-se de olhares furtivos e encontros clandestinos da infância. Estava prestes a questionar tudo, quando um dos homens o agarrou pelo braço, puxando-o. Vamos! Não! Não leve ele! Nala gritou, como uma leoa defendendo seu filhote. Mas um dos homens a empurrou, e ela caiu para o chão, derrotada. Arthur olhou para Nala, horrorizado. O que estava acontecendo? Espera! O que você quer comigo? Arthur gritou, lutando contra a mão que o prendia. Por que vocês estão fazendo isso? Mas antes que alguém pudesse responder, a explosão do corredor aconteceu novamente, mais forte que a anterior. A porta, em um ímpeto de fúria, foi arremessada contra a parede. Uma sombra se projetou na entrada, e um homem, impecavelmente vestido, apareceu. Seu olhar era penetrante. Arthur, você não pode sair sem saber. O mundo parecia parar. O homem olhou para Nala, depois para Isabela. A verdade é muito mais do que você imagina. Ele pegou uma pasta do bolso interno do paletó e a abriu. Você precisa saber sobre seus pais. Meus pais? Arthur sussurrou, o eco das palavras reverberando em seu coração. O que você quer dizer? O homem respirou fundo, os olhos brilhando com uma intensidade quase hipnótica. Nala é sua mãe de sangue, mas não a mulher que você sempre pensou que era. Você foi adotado, Arthur. Sua verdadeira mãe, a mulher que te deu a vida, ainda está viva, e a sua fortuna, ela é baseada em mentiras e enganos que vêm de gerações. O chão sob seus pés desmoronou. Arthur se virou para Isabela, buscando uma confirmação, mas o olhar dela estava fixo no estranho, cheia de desespero. Como assim? Adotado? Isso não pode ser verdade. Ele balançou a cabeça em negação. Você precisa entender, Arthur. A situação é muito mais complexa do que você imagina. Sua verdadeira mãe, ela foi forçada a se esconder. E aqueles homens, eles estão atrás dela. Nala estava em choque, mas seu instinto de proteção era evidente. Não podemos deixar que eles te levem. Isabela gritou, agora com lágrimas nos olhos. Eles não estão aqui para proteger, estão aqui para eliminar qualquer um que saiba a verdade. Uma sirene forte soou, e a confusão reinou. Os homens encapuzados começaram a se mover, cercando Arthur. O homem que havia trazido as revelações estava se afastando. Mas antes que Arthur pudesse perguntar mais, uma nova onda de explosões ecoou, e tudo ficou ainda mais caótico. E de repente, um obrazinho escorregadio chamou a atenção de Arthur. Uma relativa claridade iluminou parcialmente a sala, criando sombras mais profundas. Ele viu alguém se movendo nas sombras da entrada, alguém que não deveria estar ali. A silhueta estava familiar. O brilho da luz refletiu algo que Arthur reconheceu instantaneamente. Era um medalhão, idêntico ao que sua mãe sempre usava. Não, não pode ser ela, Arthur sussurrou, o coração disparando. Antes que pudesse processar isso, a porta se abriu bruscamente e outra figura apareceu.
uma mulher elegantemente vestida, com o mesmo medalhão pendurado em seu pescoço, agora entrelaçado com o cabelo prateado. Arthur, você precisa me ouvir. Quem é você? Arthur perguntou, a voz tomada pela incredulidade. Sou sua mãe de verdade, e você não pode confiar em ninguém aqui, nem mesmo em Nala ou em Isabela. As palavras dela cortaram como um golpe no estômago. Arthur sentiu tudo girar, sua identidade em pedaços. Que verdade devastadora estava se desdobrando diante dele. As revelações começaram a se entrelaçar como um novelo confuso. E enquanto o caos continuava a reinar ao seu redor, a única coisa que ficou clara era que ele não podia confiar em ninguém. Uma sombra pairava sobre tudo, e a verdadeira batalha para descobrir quem ele realmente era começava agora. Arthur estava completamente atônito. O olhar de sua mãe verdadeira queimava em sua mente como se fosse uma lembrança gravada. Todo o seu mundo estava se desintegrando em fragmentos de dor e confusão, enquanto Nala, a mulher que o criou, estava ali, ao seu lado, lutando para proteger todos à sua volta. Que verdade você está falando? Arthur forçou, a voz saindo arrastada. Você disse que me amava, Nala. Como pode não ser minha mãe? Sua mente estava um turbilhão. O caos ao redor aumentava, com gritos, fumaça e sirenes misturando-se em um pano de fundo aterrador. Arthur, escute. Você não sabe quem eu realmente sou. Nala insistiu. Sua expressão era um misto de dor e determinação. Eu me tornei sua mãe para te proteger. Precisamos ir. O grupo de homens encapuzados se aproximava. A tensão no ar era palpável. Mas antes que a situação pudesse piorar, uma explosão, abalos estrondosos de luz e som irromperam através do corredor, como um trovão. O teto começou a desabar, e Arthur sentiu o chão tremer sob seus pés. Entre as sombras, os homens se dispersaram, mas ele parecia paralisado. Uma figura misteriosa apareceu, armada e veloz. Com um movimento ágil, a pessoa se lançou sobre os homens, derrubando-os com uma força impressionante. As luzes do corredor piscavam, criando um espetáculo de caos, enquanto a figura soltava gritos e ordens. Arthur, aqui! A voz era familiar, e quando a figura se aproximou, seu coração deu um salto. Era a Isabela. O que ela estava fazendo? No entanto, havia algo diferente. Uma energia intensa em seu olhar. Você precisa fugir! Isabela gritou novamente, a adrenalina pulsando. Arthur hesitou, atordoado demais para falar. Ele olhou para Nala, e então para sua suposta irmã, buscando uma resposta. Mas antes que pudesse decidir, uma lâmina cortou o ar. Um dos homens encapuzados se levantou e desferiu um golpe na direção de Isabela. O choque foi instantâneo. Como um raio que corta a escuridão, Arthur gritou, mas era tarde demais. Isabela caiu no chão, uma expressão de surpresa e dor marcada em seu rosto. O mundo ao redor de Arthur parecia desabar ainda mais, o tempo parecia desacelerar. Ele correu até ela, a urgência correndo em suas veias. Isabela, não! O que você fez? Ele se ajoelhou ao lado dela, sentindo seu coração se despedaçar. Nala estava paralisada, com o olhar fixo na cena. Ela não sabia como reagir. O silêncio após a explosão se instalou como um manto pesado, e a dor tomou conta de tudo. Arthur segurou a mão de Isabela, suas lágrimas caindo sobre a ferida dela. Por favor, não. A voz dele estava embargada. Você precisa saber, Arthur. Isabela murmurou. Sua voz era um fio de som. Eu não sou quem você pensa. Cale-se, Isabela. Não diga mais nada. Nala gritou, a angústia rompendo seu controle. Mas a jovem já estava se soltando, e a verdade escapava como areia entre seus dedos. Eu não sou filha de Nala, não sou sua irmã de sangue. Sou uma agente disfarçada, enviada para proteger você. A sua fortuna é apenas a ponta do iceberg. Existe algo muito maior em jogo. As palavras dela eram mais do que Arthur podia suportar. Antes que pudesse processar tudo,
uma nova figura se juntou ao grupo. Um homem distinto, que pareceu emergir do caos. Basta! Ele gritou, com uma intensidade feroz na voz. Se não conseguirmos controlar essa situação, tudo acabará. Arthur, você precisa se decidir agora. Arthur olhou para os lados, confuso e angustiado, cada revelação aumentando o peso em seu peito. Um dos encapuzados se levantou novamente, mirando diretamente para Arthur. Você não pode escapar, Arthur. Conhecemos você melhor do que imagina. E, com isso, uma nova onda de pavor o atravessou. O que mais eles sabiam? O que mais estava escondido? Uma única verdade atravessou sua mente. Tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. O que teria que fazer agora com a vida que pensava ter? E enquanto Isabela lutava contra a dor, o relógio parecia se mover mais devagar. No fundo de seu coração, Arthur sabia que uma escolha era inevitável. Sua vida nunca mais seria a mesma. O que ele decidiria poderia mudar não apenas sua história, mas a de todos ao seu redor. O caos estava à espreita. Um mar de vozes e fumaça preenchia o ar. Arthur sentiu seu coração acelerar enquanto se ajoelhava ao lado de Isabela, que gemia no chão. Havia tanta dor nos olhos dela, uma mistura de medo e tristeza. Ele segurou firme a mão dela. A temperatura do corpo já começava a mudar. Isabela, você vai ficar bem. Você vai ficar bem. Mas a verdade pesada nas palavras dela continuava ecoando em sua mente. Arthur, a verdade, a fortuna, tudo isso não era o que parece. A luz do corredor piscava, refletindo pequenas faíscas no rosto angustiado dele. Um ruído de passos pesados se aproximava. Nala estava ali, mas Arthur percebeu que ela não tinha a mesma determinação. Ela estava com medo, os olhos marejados, presa em um dilema. Arthur, nós precisamos sair, agora! A voz dela tremia com a urgência da situação. Mas e Isabela? Eu não posso deixá-la aqui. Arthur estava em desespero, dividido entre o chamado de Nala e a lealdade a Isabela. Aquela que, por mais que dissesse, era uma estranha, mas que ele amava como irmã. Os homens encapuzados estavam cada vez mais próximos. Um deles ergueu a arma e tudo pareceu desacelerar. O estalo de um disparo ecoou, e um grito cortou o ar. Nala se jogou na frente de Arthur, os olhos arregalados com a determinação de uma mãe. O tiro não atingiu ninguém. A cena era caótica demais, mas a adrenalina drenava a coragem dele. Levante-se! Vá! Nala gritava, forçando seu corpo a se colocar entre o perigo e Arthur. Sua bravura era um manto protetor, e Arthur percebeu que ele precisava agir. Parecia que o tempo estava passando de forma diferente, como nas histórias que sua mãe contava em noites quentes. Tudo estava entrelaçado em uma rede de ações que desafiavam o destino. Com um impulso desesperado, ele puxou Isabela. Vamos, eu não vou deixar você. A ligação entre eles sobrepujou qualquer medo. Mas enquanto se moviam, a figura imponente que havia se manifestado anteriormente interrompeu o caminho. O homem que revelara a verdade, sua verdadeira mãe, agora estava ali, seus olhos firmes. Arthur! Você precisa ouvir. Eles não querem que você descubra o que está escondido. A voz dele era pura urgência. Não posso! Arthur gritou, uma onda de revolta. A ideia de ser manipulado novamente, de perder mais pessoas queridas, se tornou insuportável. Chega! Não vou mais ser um peão neste jogo. E enquanto a cada palavra o ar quente preenchia a sala, um semblante surge dentro dele. A determinação se acendeu. A verdade precisa vir à tona. Não importava a dor que isso causasse. Olhando para Nala e Isabela, ele disse, nós não estamos sozinhos nessa. Vamos juntos, vamos enfrentar isso. A fumaça começava a se dissipar, e o grupo se moveu em direção à saída. Os agentes encapuzados pareciam hesitar. O ar estava vibrante, tenso, como se o universo estivesse segurando a respiração. A cada passo, eles se encontravam mais próximos da liberdade. Quando finalmente alcançaram o lado de fora, o ar fresco preenchia seus pulmões como um bálsamo. Os ruídos caóticos do hospital se tornaram distantes, e a luz do sol trouxe uma nova esperança.
Havia uma nova chance para todos eles, um novo começo. Mas uma pergunta pairava. A jornada ainda não tinha acabado. E agora? O que faremos? Arthur olhou para Nala e Isabela, um brilho de determinação nos olhos. Sabia que mesmo a verdade ainda estando oscilada à sombra, o poder dela traria libertação. Vamos contar nossa história. Não podemos nos calar. A verdade será revelada. Isabela disse, ergueu a cabeça, fazendo ecoar a coragem que outrora parecia perdida. O olhar de Nala refletia uma mistura de orgulho e alívio. Naquele momento, eles se tornaram algo mais do que apenas vítimas de um passado escondido. Tornaram-se lutadores. E no horizonte, uma nova jornada começou, onde as sombras do passado enfrentariam a luz do presente. Com as mãos unidas, eles marcharam em direção ao desconhecido, prontos para confrontar tudo o que vinha a seguir. E agora, enquanto eles se dirigem para a verdade, você precisa se manifestar. Não fique de fora. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final incrível. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho que mudará suas perspectivas. Este é o momento para demonstrar